Bom dia, pessoal. Vamos para mais uma aula, certo? Hoje nós vamos estudar sobre o período democrático no Brasil, né, que foi de 1946 até 1964, período da ditadura no Brasil, né? E vamos ver um breve resumo, né, sobre esse período, já que esse capítulo foi dividido em duas vezes, né? Realmente é uma aula muito rápida, né? E antes que a gente comece a aula, né, eu quero só fazer uma observação que estou utilizando um outro aplicativo e estou um pouco apanhando aqui realmente dele, né? Estou utilizando o celular, então não tenho muita prática com relação a isso. Então vamos lá, né? Se houver alguma intercorrência aqui, vai ser por isso. Vamos lá. Primeiro, da ditadura à democracia. Por que esse tópico, né? Por que da ditadura? O Brasil viveu um período ditatorial, né? Nós sabemos que de 1930 a 1945 nós vivemos a era Vargas, né? Que se instalou no poder através do golpe da Revolução de 30, primeiramente com o período provisório, depois o período constitucional e, por fim, né, no período do Estado Novo, que foi o período mais violento, mais autoritário, né, mais antidemocrático da era Vargas. Né. Em 1937, ele outorgou uma Constituição, né, que foi muito antidemocrática, né, que foi até considerada polaca, nos moldes fascistas. Em 1942 não teve mais como fugir da Segunda Guerra Mundial, né? E entrou na Segunda Guerra do lado dos aliados, países capitalistas, né? Só que Getúlio Vargas tinha ideologia muito parecida, não era, mas era parecida com ideologia, né, regime fascista. Né? Quando terminou próximo não chegou a terminar, mas próximo ao término da Segunda Guerra Mundial, não se sustentava, né, o Brasil, né, Getúlio Vargas, ter um regime no próprio país, um regime autoritário, que flertava com o fascismo e lutar na Segunda Guerra ao lado do capitalismo em regimes democráticos. Então, ele, sabendo que isso iria acontecer, né, que isso não se sustentava, tentou uma abertura política, né, e convocou eleições, colocou alguns partidos na legalidade, mas mesmo assim isso não foi suficiente, fez com que apenas a elite, o exército, a elite brasileira, o exército se antecipasse a isso, né, vendo que ele estava pretendendo um outro golpe, né, e caçasse Getúlio Vargas em 1945. Né? Em seu lugar ficou José Linhares, porque ele tinha retirado o cargo de vice-presidente e tinha fechado o Congresso nos anos anteriores. Né? Em 1946 houve eleição presidencial. Né? Eurico Gaspar Dutra foi eleito com o apoio de Getúlio Vargas, né, que é muito interessante. Né? Só que Eurico Gaspar Dutra, ele foi eleito, né, com apoio de Getúlio Vargas, que é nacionalista, né, que é bastante nacionalista, mas quando chegou ao poder, ele não tinha ideais tão nacionalistas, né? Mas vamos falar um pouco mais isso na frente. Para a gente falar... não terminei aqui. Aí retorna o Brasil retoma para o período democrático conhecido como populismo também, né? Esse período que vai de 46 a 64, né? Que passa por presidentes como Dutra, né? Tem até uma rodovia, né? Que é a rodovia Dutra, por Getúlio Vargas, por JK, né? João Goulart, né? E muitos, né, todos eles, na verdade, são conhecidos por presidentes populistas, né? Mas o que é um presidente populista? Né? É um presidente popular?
Não é tão simples. Ser um presidente populista é muito mais complexo, né? É muito mais do que ser simpático, né? Todo mundo acha, fulano, tal prefeito, tal governador é muito populista. E muita gente não sabe nem o que isso significa, na verdade. Mas o que é democracia e o que é populismo? Democracia é um conceito mais fácil de vocês saberem, né? Nós vemos isso sempre, né? Politicamente, democracia é o direito que todos têm de serem votados e votarem, né? Estou falando politicamente, né? É o direito de escolha, direito de você poder escolher quem são os seus representantes, certo? E o que é populismo? É basicamente um modo de exercer o poder, ou seja, dá-se uma importância ao povo, às classes menos favorecidas. Cuida-se delas e assim conquista confiança, o que permite que se exerça um autoritarismo consentido, uma dominação que não é percebida por quem é dominado. Então, presidentes populistas são presidentes em que, ao mesmo tempo, eu consigo conversar com as massas. Quando eu falo massas, eu estou falando de camadas populares, de menos favorecidos, resumindo, dos pobres, dos trabalhadores, dos operários, dos camponeses, dos agricultores, né? Eu consigo conversar com eles, eu faço com que eles me vejam como herói, como salvador da pátria, e ao mesmo tempo eu faço com que eles me vejam como o único capaz de tirá-lo da miséria. Mas eles só podem e devem fazer o que eu quero e quando eu quiser, né? E eu não mando, eles fazem porque assim é o certo, ou eles acham que é o certo. É uma questão ideológica muito complexa. Um presidente populista, ele não ordena, ele apenas diz que quer. E as massas, por adorarem aquele presidente, por endeusarem aquele presidente, fazem achando que aquilo é a coisa mais natural possível. E ainda mais, ele não conversa só com as massas populares, ele conversa com a classe média, com a classe mais abastada, achando que há um meio termo de boa convivência social e econômica entre os operários e a burguesia. O próximo. Elaborou uma nova Constituição em 1946, promulgada, quer dizer, ela não foi, ela foi votada, né? Ela não foi, vamos dizer assim, colocada à força, em que era democrática, mas com muitas limitações. Por que com muitas limitações? Porque ela dava muitos direitos políticos, por exemplo, dava autonomia aos três poderes, né? Existia o executivo, o legislativo, o judiciário, né? Tinha eleição direta para presidente, governadores, tinha liberdade de expressão, pluralidade dos partidos, o voto era obrigatório, as mulheres podiam votar, né? As leis trabalhistas, elas foram reiteradas, mas os analfabetos não podiam votar, né? Então, isso era limitado. Com relação à pluralidade de partidos, é interessante porque, assim, os partidos, eles podiam atuar, mas se não fosse comunista. Por que se não fosse comunista? A gente está falando aqui do período da Guerra Fria. Nós estamos aqui
em meio à Guerra Fria. Na Guerra Fria só tinha dois blocos, capitalista e socialista. Ou você era capitalista ou você era socialista, certo? E Dutra, mesmo sendo, né, apoiado por Getúlio Vargas e sendo nacionalista, e os nacionalistas tinham tendência socialista, comunista, ele, quando chegou ao poder, resolveu, né, se aliar aos Estados Unidos, né, e ser do bloco capitalista. Então, sendo do bloco capitalista, ele cortou relações total, né, com a União Soviética. Então, colocou na ilegalidade o PCdoB. E todos os partidos que tinham tendência comunista foram colocados na ilegalidade. Então, existia o pluripartidarismo? Existia, mas só se não fosse comunista. O governo brasileiro alinhou-se incondicionalmente como aliado dos Estados Unidos e do bloco capitalista, né? Já conversei. Aqui a gente tem uma foto do Getúlio Vargas como presidente dos Estados Unidos. Outra optou por uma política liberal em seus primeiros anos, nos quais houve incentivo às importações como forma de combater a inflação, né? Então, como foi dito, ele se alinhou aos Estados Unidos, né? E politicamente, né, ele preferiu comprar produtos estrangeiros do que fabricar produtos nacionais, né? Então, ele não era um nacionalista. E o que é um presidente nacionalista? Onde dá preferência às empresas nacionais, né, aos produtos nacionais. Ele deu preferência aos produtos estrangeiros. O próximo. O governo indiretamente incentivou a produção interna para o abastecimento do nosso mercado, e isso refletiu com incentivo à industrialização brasileira, industrialização do Brasil. Outra propôs a criação do Plano de Saúde, que estimulava a priorização de investimento para as áreas de saúde, alimentação, transporte e energia. O próximo. Aqui é o mesmo. Então, gente, esse é o resumo, certo? Só lembrando que esse contexto aqui é o contexto da Guerra Fria, certo? E a partir de 1946 até, né, o período da Guerra Fria, todo o Brasil, né, toda a política brasileira, ela vai ser influenciada pela Guerra Fria, né? Porque lembrando que os Estados Unidos tinham muito medo, né, que a ideologia comunista, né, fosse, vamos dizer assim, se propagasse no seu quintal, né, que a América Latina era o seu quintal, né? Então já bastava Cuba que já seria influenciada, né, pela União Soviética, né? Então, a partir de 1946, toda a política nacional, toda a política brasileira passou a ser influenciada pela Guerra Fria, né? Então, do governo Dutra, não esqueçam, já começa, né, a ter a influência norte-americana. Dutra começa a se aliar ao bloco capitalista nesse período. O próximo presidente que a gente vai ver na próxima aula é Getúlio Vargas, que ele volta ao poder. Professor, através de um golpe? Não. Aí dessa vez não, né? Dessa vez ele, por mais surpresa que seja, ele volta democraticamente. Então é isso. Na próxima aula a gente continua o conteúdo. Até a próxima.